Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de estatística. Dessa vez veremos medidas de dispersão, tá certo? Então vem comigo ver essa videoaula. Considere uma pesquisa feita com alguns alunos de uma creche sobre as idades de cada um. O resultado está abaixo. Então aqui tivemos 4 alunos que foram pesquisados. Ana tinha 3 anos, que a idade está em anos. Bia tem 4, Bruno tem 3 e Caio tem 2, tá certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a média dessas idades, tá certo? Mas média não é uma medida de dispersão, tá certo? Mas nós precisamos da média para calcular as medidas a seguir. E a média vai dar 3, porque a soma dá 12, dividido por 4 dá 3. O que nós vamos calcular agora é o desvio de cada um desses valores em relação à média. Desvios em relação à média. Bom, desvios em relação à média, eu vou calcular a diferença de cada uma dessas idades em relação à média das idades. Assim, Ana, a média é 3 e a idade dela é 3, então fica 3 menos 3, que dá 0. Ou seja, não teve desvio da idade de Ana em relação à média. De Bia, no caso a média é 3, aí você faz 3 menos 4, que dá menos 1. Portanto, houve um desvio aqui de menos 1 em relação à idade de Bia. Bruno também não vai dar 0. A média é 3 e a idade dele também é 3. 3 menos 3 dá 0. A idade de Caio é 2 menos 3. Aliás, é 3 menos 2, que dá 1. Ok, então todos esses valores aqui que eu encontrei são os desvios em relação à média. O que nós vamos encontrar agora é o desvio médio, que é a média dos módulos dos desvios. Então, o desvio médio é a média do módulo dos desvios. Eu vou pegar cada um desses valores aqui, cada um desses desvios, vou passar o módulo, vou somar e dividir pelo total, que no caso é 4. Está aqui a soma dos módulos, 1, 0, menos 1, 0, 1, e divido tudo isso por 4. Lembrando que módulo é o valor absoluto do número, portanto aqui dá 0, dá 1, aqui dá 0, aqui dá 1, então fica 1 mais 1. Então fica 1 mais 1 dividido por 4. Dá 2 sobre 4, que dá 0,5. 2 dividido para 4, que dá 0,5. Para quem não sabe fazer essa divisão, acrescenta um 0, 0, aí fica 20 dividido para 4 dá 5. 5 vezes 4, 20, não sobra nada, portanto dá 0,5. Isso daqui é o desvio médio, tá certo? O que nós vamos encontrar agora é a variância. Variância é a média dos quadrados dos desvios. Pega todos os desvios, eleva cada um deles ao quadrado e divide pelo total, que no caso é 4. Você vai fazer 0 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, e assim por diante. E divide por 4. 0 ao quadrado dá 0, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. Qualquer potência par, o número vai ficar positivo. Qualquer expoente par fica positivo. E 1 ao quadrado também dá 1. Divide isso aqui por 4, né? Vai dar 2 sobre 4. E é 0,5. Portanto, a variância dessas idades aqui foi de 0,5. Mas como eu elevei cada valor desse ao quadrado, na verdade isso aqui está em anos ao quadrado, né? Anos ao quadrado. Isso aqui está em anos ao quadrado. Tá certo? Eu posso agora encontrar o desvio padrão, porque vai estar na mesma variável que as idades. Está na mesma unidade, aliás. O desvio padrão é representado por uma letrinha grega, parece um 6. Que é a raiz quadrada da variância. Então, é a raiz quadrada da variância. No caso, nossa variância é 0,5. Então, vai ser a raiz quadrada de 0,5.
Raiz quadrada de 0,5 dá aproximadamente 0,7. E essa resposta aqui está em anos. Variância estava em anos ao quadrado. Corta a raiz quadrada com aqui anos ao quadrado, fica somente ano. Então, uma coisa importante de você saber aqui é que essas medidas de dispersão, elas mostram regularidade. Então, fixa nisso daqui, ó. Regularidade está ligada com medidas de dispersão. Quanto menor for as medidas de dispersão, mais regulares serão os valores da distribuição. Tá certo? Quando as medidas aumentarem, diminui a regularidade. Ok? Então, por exemplo, digamos que aqui todas as pessoas tivessem 3 anos. Então, elas teriam uma média de 3 anos. Porque quando média de 3 é sempre 3. Somava todos, dividia por 4, daria 12 por 4 e daria 3. E no caso, as medidas de dispersão seriam 0. Porque não teria nenhum desvio em relação à média. Ficaria 3 menos 3, 3 menos 3, 3 menos 3, 3 menos 3. Daria 0, 0 e 0. Quando eu fosse calcular o desvio médio, daria módulo de 0, mais módulo de 0, mais módulo de 0. Então daria todo mundo 0 também. Quando eu fosse calcular a variância, daria 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Então a variância daria 0. E quando eu fosse calcular o desvio padrão, calcularia a raiz quadrada de 0, que também daria 0. Então, se não houver desvio, todas as medidas de dispersão são 0. Portanto, muito regular seria esses valores da distribuição. Ok? Se eu pegasse aqui e acrescentasse um cara muito velho aqui, por exemplo, botasse Caio aqui com 20 anos, nós teríamos que as medidas de dispersão iam subir. Tá certo? A partir do momento que eu aumento a idade, a variação desses valores aumenta, então aumenta todas as medidas de dispersão. Ok? Então, medida de dispersão está ligado à regularidade. Quanto mais regular for os valores da distribuição, menor serão as medidas de dispersão. Tá certo? Então, espero que você tenha compreendido essa videoaula sobre medidas de dispersão. Até mais, fui.